A paz do Senhor, querido aluno da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o evangelista Janderson Nascimento, estou o segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, chegamos na lição de número 2 da classe dos adultos, primeiro trimestre da CPAD em 2019. E você sabe qual é o tema da lição de hoje? A natureza dos anjos e a beleza do mundo espiritual. Eu espero que Deus fale poderosamente com você em nome do Senhor Jesus. Lembrando a você que eu estou comentando as lições de adultos, jovens e juvenis. Então vamos que vamos? Vamos aprender um pouco mais da palavra de Deus de forma sistemática, analisando as Escrituras? Hoje nós chegamos na lição de número 2 aqui da classe dos adultos, a natureza dos anjos e a beleza do mundo espiritual. Como nós já informamos a você aqui na Escola Bíblica Dominical, estamos analisando sistematicamente uma doutrina bíblica, angeologia, a doutrina dos anjos e demônios. E nessa lição, especialmente, nós vamos analisar a natureza dos anjos. E é muito importante que você esteja preparado para apresentar aos seus alunos os argumentos bíblicos. E eu espero ajudar você por aqui, em nome do Senhor Jesus. A você que está chegando hoje pela primeira vez, eu quero te agradecer, sabe, te convidar, se torne um dos nossos alunos, se inscreva no canal, vou ter o prazer de te receber por aqui. Aproveita também, deixa aí o likezinho, o seu joinha, porque com isso você acaba ajudando a gente a compartilhar ainda mais a palavra de Deus. Aproveita também e deixa aí o seu comentário. Eu fico muito feliz em ler comentário por comentário de vocês aqui. Quero agradecer todos os nossos irmãos de todas as partes do Brasil, especialmente aqui da Bahia, os meus irmãos do Nordeste. Olha, que Deus possa abençoar cada um de vocês. Um grande abraço, a paz do Senhor Jesus e que Deus venha encher vocês de graça em nome do Senhor. Quero lembrar você que chegamos hoje na lição de número 2 e nessa lição é muito importante a gente analisar inicialmente o texto bíblico da lição. Você, como professor da Escola Bíblica Dominical, é servo da palavra. Um detalhe, essa lição ela é estudada, ela deve ser apresentada para os seus alunos de forma sistemática. Ou seja, nós vamos analisar os textos que a Bíblia apresenta a respeito da doutrina dos anjos e especialmente hoje nós vamos compreender sobre a natureza dos anjos. Quero lembrar a você também que a sua lição possui texto áureo e a verdade prática e vale a pena você apresentar isso em sala de aula. Professor, fique por dentro que a sua lição hoje tem 4 objetivos específicos. É importante você observar o objetivo para não se perder durante o caminho da sua ministração. Então, observe também que a sua lição hoje vai ter 4 pontos. E se ela possui 4 pontos, isso quer dizer que você precisa apresentar para os seus alunos o tema da lição antes de ministrar o primeiro ponto, o segundo, o terceiro e o quarto. E na medida da sua ministração, vai explicando compassadamente, apresentando os versículos bíblicos. Você vai ver que isso vai te ajudar muito em nome de Jesus. A doutrina dos anjos, essa doutrina bíblica e também sistemática, está presente em toda a Bíblia. Ou seja, quando você procura argumentos bíblicos que fundamentem a existência dos anjos, a palavra de Deus apresenta. E nós temos bases para isso. E é muito importante você saber disso na sua ministração. A teologia pode ser trabalhada como teologia bíblica, é aquela que analisa o texto, aquela que se prende ao texto, observa o contexto para poder trazer uma explicação daquela mensagem naquele momento. Mas a nossa lição nesse trimestre se propõe a passar para os nossos alunos a teologia sistemática. Ela analisa o versículo, claro, respeitando o contexto, respeitando a sua mensagem, mas observa esse mesmo versículo que se encaixa perfeitamente com outros para poder dar evidências, por exemplo, a essa doutrina que estamos estudando como a doutrina dos anjos. E, inicialmente, o primeiro ponto da nossa lição vai estudar exatamente sobre isso.
os anjos. É claro que esse primeiro ponto ele está dividido em 3 subtópicos e, como sempre, eu gosto de explicar subtópico a subtópico para você. E eu vou explicar cada um de uma maneira que você possa compreender. Claro, a gente pode bater um papo e Deus vai te abençoar poderosamente. E, de repente, com isso, você pode até ministrar a sua lição de escola bíblica dominical com clareza, para que Deus possa te ajudar. O primeiro subtópico do ponto número 1 traz uma pergunta: quem são eles? Se referindo aos anjos. Os anjos são seres espirituais, são seres que existem. E a palavra de Deus apresenta vários argumentos que fundamentam a existência desses seres. Mas inicialmente a gente precisa ter noção que os anjos são seres criados, assim como eu e você, humanos. Porém, eles foram criados por Deus com um objetivo, com uma missão. Quando analisamos a palavra em si, anjo, a gente descobre o seu significado. Vamos observar isso em algumas línguas. A palavra anjo vem do latim angelos, que é transliterada do grego pela palavra angelos, e no hebraico é conhecida como uma malak. Essas palavras em si trazem um significado só: mensageiro, enviado. Aqui nós já percebemos que o objetivo dos anjos é ser um mensageiro de Deus, um enviado de Deus. E na nossa cultura em si, quando falamos sobre anjos, nós entendemos que são seres espirituais, seres sobrenaturais, que foram criados pelo Senhor com uma grande missão. Quando observamos, por exemplo, a doutrina dos anjos na versão católica, você percebe que até mesmo nessa versão há esse culto aos anjos, há essa esfera de pensamento espiritual de seres que foram criados. E é interessante que lá eles denominam vários anjos em si. Mas o que sabemos a respeito desses seres espirituais é que eles foram criados por Deus com uma missão. A missão de servir a Deus e também servir à igreja. Avançando, vamos para o segundo subtópico, que vai trabalhar essa doutrina dos anjos de acordo com os pensamentos que os gregos imaginavam e também os romanos. Tanto para os gregos como também para os romanos, a ideia de anjo em si, ou angelos, ou malak, era aquela ideia de mensageiro, enviado, um servo que tem o objetivo de entregar a mensagem, que tem uma grande responsabilidade, que é capaz de colocar a sua vida em risco para poder atingir o objetivo, que é entregar o assunto da mensagem. O anjo em si, de acordo com as escrituras, traz essa ideia de mensageiro. Há várias passagens bíblicas que nós podemos observar, textos que já são citados pela própria Bíblia, de anjos de Deus que entregam a mensagem específica para servos de Deus em momentos em que esses servos precisam de uma resposta, em momentos em que o povo de Deus precisa de um resgate, de uma restauração. O terceiro subtópico, avançando, ele acaba trabalhando em si a palavra anjo na Bíblia, ou os anjos de acordo com a Bíblia. O que a Bíblia diz a respeito dos anjos? Salmo 103, versículo 20. A palavra malak, nos termos bíblicos, traz a ideia de um ser espiritual que tem poderes acima dos poderes humanos. Algo sobrenatural, que traz uma ideia de resgate, restauração, mensagem para os servos de Deus. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 11, também é um versículo que vale a pena ler em sala de aula. A Bíblia também apresenta que esses seres espirituais, os anjos, pertencem à corte do Deus Altíssimo, pertence ao palácio real de Deus. Onde está escrito isso? Isaías, capítulo 6, versículo 2 e versículo 3. Você percebe no texto bíblico que os anjos se manifestam próximos ao trono da glória, próximos ao trono de Javé. Apocalipse 5, versículo 11, o texto bíblico diz que esses seres
por fazerem parte do reino celestial, próximos a Deus, eles fazem parte louvando, adorando e exaltando o Senhor. Mas é interessante a gente entender que a palavra Malaque dentro da Bíblia é conhecida também como mensageiro. Por exemplo, o próprio profeta Ageu foi chamado de mensageiro, mensageiro de Deus, com uma grande mensagem. No Novo Testamento, João Batista também foi conhecido como mensageiro do Senhor, que entregava a mensagem de Deus para que as pessoas pudessem se arrepender e encontrar o caminho dos céus. Observe o texto de Malaquias capítulo 3, versículo 1, e também o texto de Marcos capítulo 1, versículo 2 ao 4. E aqui nós entendemos que a palavra anjo dentro das Escrituras traz essa ideia de mensageiro, servo de Deus. As Escrituras também apresentam que os anjos são seres sobrenaturais. Mas a mesma palavra em si também é aplicada a profetas, como o profeta Ageu e também o profeta João Batista, servos que entregam uma mensagem. Vamos avançar um pouco mais. Vamos para o ponto de número 2 da nossa lição, que vai tratar sobre o seguinte argumento: os seres celestiais para servir. Aqui nós entendemos que os anjos em si são seres celestiais que foram feitos para servir. E esse ofício vai ser dividido na sua aula em 3 subtópicos. Vou explicar subtópico a subtópico de uma maneira que você possa compreender e trabalhar com seus alunos. Qual é o papel dos anjos em si, desses seres sobrenaturais, desses servos de Deus que trazem uma mensagem? O que eles fazem de acordo com as Escrituras? O primeiro subtópico vai tratar sobre o seguinte assunto. Primeiro, a natureza dos anjos. Hebreus capítulo 12, versículo 22 diz que os anjos são seres sobrenaturais invisíveis aos olhos humanos. Isso quer dizer que eles só se manifestam por ordem de Deus, desejo de Deus aos homens. Mas são sobrenaturais ao ponto de realizar uma grande vontade, um grande desejo que Deus traz para os seus servos. A Bíblia também diz que eles também são grandes em números. A própria palavra de Deus diz que eles são milhares de milhares. E a Bíblia traz esse exemplo para dizer a respeito do seu poderio. Apocalipse capítulo 5, versículo 11, também é um texto que vale a pena ler sobre isso. Os anjos possuem a natureza de criaturas, não como seres autônomos, mas como seres dependentes de Deus. Dependem da presença do Senhor, dependem também da misericórdia de Deus. E a natureza dos anjos é interessante, porque eles não são autônomos, mas são dependentes. São seres que foram criados para exaltar o Senhor em adoração, e não receber a adoração do Deus vivo. Observe o texto bíblico, o que a palavra de Deus diz a respeito deste aspecto. Mateus capítulo 18, versículo 10. Os anjos são seres celestiais, criados por Deus com o objetivo de adoração e serviço. Eles não possuem um corpo físico como eu e você. Porém, eles podem se manifestar em forma humana para transmitir uma mensagem. Juízes capítulo 13, versículo 6. Você vê uma manifestação angelical para transmitir uma mensagem em forma humana. Hebreus capítulo 13, versículo 2 também confirma a respeito desse aspecto. E é interessante a gente compreender a respeito da natureza em si dos anjos, que os anjos são seres assexuados. Isso quer dizer que eles não se relacionam sexualmente. E a Bíblia também diz que eles são seres imortais, não podem morrer. Marcos capítulo 12, versículo 25, é um texto que vale a pena ler para compreender a respeito desse aspecto. Lucas capítulo 20, versículo 36. Leia esse texto em sala de aula com seus alunos ou peça a um dos seus alunos para poder fazer essa leitura. Avançando, vamos para o segundo subtópico do ponto número 2, que vai tratar sobre o seguinte argumento: o ofício dos anjos. Qual é o ofício dos anjos? O que eles fazem em si? Salmo 148, versículo 2.
A Bíblia diz que um dos ofícios dos seres celestiais, dos anjos, é glorificar a Deus. É claro que em tão pouco espaço de tempo não dá para a gente explicar tudo a respeito desse aspecto que os anjos fazem. Mas o principal é glorificar o Senhor. Apocalipse capítulo 7, versículo 11 e 12, também é um texto que vale a pena ler em sala de aula com seus alunos. Lucas 16, 22. A Bíblia diz que os anjos também possuem o ofício de socorrer os necessitados, socorrer especialmente os servos de Deus, protegendo, guardando, dando livramento, guiando, cuidando do povo de Deus. Avançando, vamos para o terceiro subtópico, que vai tratar sobre o seguinte argumento: a ação dos anjos durante o ministério de Jesus. Como eles atuaram? Lucas capítulo 1, versículo 18 e 19. Lucas faz questão de apresentar esse argumento. A Bíblia cita até mesmo o nome desse ser celestial, desse anjo, conhecido como Gabriel, que trouxe o anúncio do nascimento de João Batista. Esse mesmo anjo também trouxe o anúncio do nascimento de Jesus a Maria e também a José. Lucas capítulo 1, versículo 26 ao 31. É o período em que esse anjo, Gabriel, aparece exatamente diante de Maria, como também depois de José, para falar a respeito do nascimento do Messias. Marcos 1,13. Você percebe o trabalhar dos anjos quando Cristo está sendo tentado após a tentação no deserto. Eles estão lá para servir a Cristo. Você percebe também os anjos se manifestando quando Cristo passa pelo Getsêmani, pelo momento de agonia. Eles também estão lá servindo a Cristo. Lucas 22, 43. Lê esse texto em sala de aula. Atos capítulo 1, versículo 10. Eles aparecem entregando uma mensagem aos discípulos que naquele período estavam aguardando ou observando, melhor dizendo, Cristo sendo assunto aos céus, subindo no momento da ascensão. E aqui no ponto número 2, a gente acaba entendendo que os anjos são criaturas espirituais, invisíveis aos olhos humanos, que podem se manifestar de forma humana, mas têm um objetivo principal: glorificar a Deus e também entregar a mensagem de Deus como mensageiros, como enviados, como malaque, como iniciamos aqui com você. Vamos avançar, vamos para o terceiro ponto da nossa lição, que vai tratar sobre o seguinte argumento: as hostes angelicais. É claro que nesse terceiro ponto a gente vai entender que no reino espiritual, ou seja, no reino angelical, no reino espiritual em si, existem essa hierarquia, existem essa divisão de posições dos anjos. Como assim? Vamos compreender subtópico a subtópico aqui com você. Vou explicar nos três. O primeiro subtópico vai tratar sobre o seguinte argumento. O primeiro subtópico, do ponto de número 3, ele vai falar sobre as hierarquias angelicais. Ele vai trabalhar essas posições que a própria Bíblia apresenta a respeito dos seres celestiais. Colossenses capítulo 1, versículo 16. O apóstolo Paulo chegou a concluir e a entender que no reino celeste existe essa divisão. E essa divisão é trabalhada como tronos e dominações, principados e potestades. De acordo com Daniel, capítulo 7, versículo 9, e também o texto de Apocalipse, capítulo 4, versículo 4, os tronos estão localizados no céu, diante de Deus. Efésios 1, 20 e 21, as dominações estão apresentadas de acordo com as Escrituras entre os poderes celestes. E é interessante observar isso aqui. A Bíblia fala dessa divisão que o próprio apóstolo Paulo trabalhou. Analisando ainda mais, vamos para o segundo subtópico do ponto número 3, que vai tratar sobre o seguinte argumento: serafins e querubins. A Bíblia trabalha os serafins e os querubins da seguinte maneira:
Detalhe, será que os querubins é aquela criancinha, por exemplo, como muita gente pensa, que possui algumas asas, como se fosse um cupido, para poder trazer uma mensagem de amor para alguém? Isso aí é mitologia grega, cuidado com isso, tá? Isaías capítulo 6, versículo 2 diz que serafins ou serafaios são seres ardentes em fogo, e eles estão próximos ao trono da glória de Deus. E a responsabilidade dos serafins é guardar a glória, exaltar a Deus por sua glória, protetores da honra de Deus. 1 Samuel 4:4 diz que os querubins são seres que simbolizam a transcendência de Deus. Esse Deus que é transcendente, superior a todas as coisas, criador de todas as coisas, Deus poderoso. Os querubins representam esse poder, representam esse Deus que é inatingível, que é incomparável, que é insubstituível e que não há outro igual ou semelhante a ele. Êxodo capítulo 25, versículo 18 ao 20, você percebe que os querubins são colocados diante da arca do concerto, como aqueles que apresentam esse Deus Todo-Poderoso, que apontam para Deus. Detalhe, os anjos não têm interesse nenhum de puxar a glória para si, mas de apontar a glória para Deus. E o terceiro subtópico fala sobre arcanjos. A palavra arcanjo, de acordo com as escrituras, aparece em apenas 2 vezes. Primeiro, se referindo ao arcanjo Miguel, de acordo com a própria Bíblia, lá em Judas, versículo 9. E também em Tessalonicenses, quando Deus convocará o seu arcanjo. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. E a ideia que se dá de arcanjos é líder ou comandante dos anjos. A Bíblia trabalha apenas 2 nomes citados de acordo com as Escrituras. O primeiro é Miguel, como arcanjo. E alguns sugerem o próprio Gabriel, também conhecido como arcanjo do Senhor. A palavra Miguel traz um significado interessante. Quem é semelhante como Deus? E Gabriel, varão de Deus. Daniel, capítulo 10, versículo 13. A palavra de Deus cita e traz menção a respeito de uma batalha espiritual, que traz o envolvimento tanto de Miguel como também de Gabriel, de acordo com a própria Escritura. Gabriel tinha a missão de entregar uma mensagem a Daniel, foi impedido. E é interessante que a Bíblia diz que Miguel vem ao seu auxílio para lhe ajudar para que Gabriel possa entregar a mensagem a Daniel. E Daniel, capítulo 10, versículo 13, apresenta um versículo que traz uma reflexão. Um dos primeiros príncipes. E a ideia de príncipe aqui é colocada e também apresentada a essa ideia suprema de arcanjo. E aqui nós entendemos que há uma ideia de divisão, de organização nos céus. Essa divisão e essa organização demonstra que o nosso Deus é perfeito. Analisando isso, nós vamos avançar para o último ponto da nossa lição, ponto de número 4, que vai tratar sobre o seguinte argumento: Jesus e o arcanjo Miguel. Aqui nós vamos compreender algumas situações e esclarecer o que a Bíblia diz a respeito desse aspecto. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte argumento: a identidade de Miguel. De acordo com a Bíblia, Miguel é citado 5 vezes nas Escrituras. Daniel, capítulo 10, versículo 13, cita o seu nome. Judas, versículo 9, você percebe que ele está ali, sendo citado como arcanjo de Deus. Apocalipse, capítulo 12, versículo 7, você percebe que Miguel é apresentado, de acordo com as Escrituras, como comandante dos anjos do Senhor contra Satanás. O que acontece aqui? Existe um pensamento de corrente ariana, ou seja, aqueles que seguem a linha de pensamento dos testemunhas de Jeová, que defendem
que esses textos bíblicos aqui que se referem a Miguel são os textos bíblicos que se referem a Jesus. Um detalhe nós precisamos esclarecer. Primeiro, que Miguel é criatura, Jesus é criador. Miguel não faz parte da Trindade, Jesus faz parte da Trindade. Jesus é supremo e todas as coisas dependem dele. Aqui nós compreendemos, à luz das Escrituras, que Miguel é uma criatura de Deus. E no reino dos céus há essa divisão e essa organização por causa do reino espiritual. E nós não podemos confundir o papel da criatura com o Criador. Miguel é criatura, Cristo é criador. Avançando, vamos para o último subtópico dessa lição, que vai tratar sobre o seguinte argumento. João capítulo 1, versículo 1 ao 3. A Bíblia diz que Cristo é diferente de Miguel. Isso por quê? Porque Cristo é criador. Lê esse texto com seus alunos em sala de aula. Colossenses capítulo 1, versículo 16 e 17. Peça a um dos seus alunos para ler a Bíblia com você. Há uma diferença abissal entre ambos. Há uma diferença grande entre ambos. Hebreus capítulo 1, versículo 6. É interessante a gente ressaltar para você que Hebreus demonstra que Cristo é superior aos anjos. Isso quer dizer que ele é superior também a Miguel. E Miguel também apresenta adoração a Cristo. Apocalipse 19, 10. Lê esse texto em sala de aula. Apocalipse 17, 14. Jesus é Senhor dos senhores e Senhor também de Miguel. Essas diferenças valem a pena serem apresentadas em sala de aula. Há uma diferença grande a respeito de ambos. Jesus é superior a Miguel. Aqui nós entendemos nessa lição que o papel dos anjos no ser. Aqui nós entendemos nessa lição que o papel dos anjos no reino celestial é organizado e que Cristo é superior aos anjos, é superior às criaturas. E é importante analisarmos isso. Gente, eu espero que Deus possa abençoar a sua vida nessa aula de Escola Bíblica Dominical. Te espero por aqui na próxima aula, se Deus quiser. Segue a gente nas nossas redes sociais. Estou deixando para ir para vocês os nossos contatos. E também quero lembrar você que eu estou comentando lições de adultos, jovens e juvenis. Um grande abraço, a paz do Senhor, e até a próxima aula, se Deus quiser.